Olá, pessoal. Dentro dessa sequência que a gente está trabalhando de temas, nós estamos falando nesse momento sobre resiliência, sobre empoderamento, sobre como você lutar contra um preconceito, contra um obstáculo criado por um preconceito. E nós trouxemos hoje para essa conversa a empresária Daniela Alvarenga, que é arquiteta. Ela tem uma empresa de engenharia e arquitetura em Volta Redonda, e ela observou esse problema da dificuldade encontrada pelas mulheres para trabalharem na construção civil, em todas as áreas, como arquiteta, como engenheira, como operária, como eletricista, pintora, quer dizer, qualquer atividade. O ramo de construção civil é um nicho masculino, até então. E a Daniela procurou quebrar essa tradição, esse clima de resistência à presença da mulher na obra. Então, hoje nós vamos conversar com a Daniela sobre como é que as mulheres podem trabalhar numa obra. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, tudo bem. Primeiro, quero te agradecer, você estar aqui com a gente, é muito importante. Eu acho que esse tema é um tema que não acontece só na área de construção civil, em outras áreas também pode estar acontecendo isso. Mas na construção civil é muito evidente, né? Que é um lugar onde você só vê praticamente gente do sexo masculino, né? E como é que começou essa história das mulheres na obra? Você percebeu isso? Como é que surgiu essa ideia para você? Então, o projeto Mulheres na Obra, ela surgiu mesmo como uma startup para quebrar um pouco, né, e trazer esse empoderamento para as mulheres, né? A gente queria mentorar essas mulheres. Eu tenho 20 anos aí de trajetória como arquiteta, ou seja, venho acompanhando o mercado da construção civil já há algum tempo. Você sofreu esse tipo de preconceito? Sim, eu acho que o arquiteta, como na sua fase criativa, né? Porque assim, eu sou uma arquiteta hoje que já estou um pouco mais no campo, né? Mas o nosso escritório singular é um escritório de concepção, né? Criativa. Então a gente assim, não tinha essa questão desse olhar tanto voltado para o campo, né? Para as obras, né? Efetivamente, que é onde a gente percebe mais a presença masculina, né? Então, mas isso eu acho que é uma questão muito de mudança mesmo, né? É porque a mulher não teve esse espaço ali. Eu acho que a startup vem hoje para mentorar e capacitar essas mulheres para elas protagonizarem. Porque eu sempre falo assim, a mulher na construção, ela nasceu para protagonizar, ela não tem outro caminho para ela, porque na realidade a gente que acompanha as dores do mercado da construção civil sabe o quanto que é carente de mão de obra, e uma mão de obra detalhista, né? E é um mercado que emprega muito. Emprega muito, né? A gente sabe que é um mercado com muitas possibilidades aí, e um mercado que precisa de mulheres, efetivamente, né? Porque as mulheres, elas são mais detalhistas. E elas têm a força também, né? As mulheres têm a força delas, né? Então, inicialmente a gente teve essa ideia, porque a gente tem um desejo de fazer a mudança através da educação, né? E ensinar, né? Eu acho que é isso, né? Ensinar as mulheres a protagonizarem, ensinar uma profissão para que elas possam atuar, existe esse caminho. E hoje em dia, com a quantidade de métodos, de ferramentas, de facilidade, está mais fácil para a mulher atuar na construção civil, né? Tem muito. Que tipo de trabalho que vocês hoje tem mais assim demanda, né, com a mulher, né? Pintura, a gente pode se dizer que esse olhar do acabamento, da pintura, né, da parte de acabamento, de móveis, do detalhe. Então a mulher tem um pouco mais de habilidade e facilidade para mim. Mas também aprende a virar uma massa lá, sim, né? Sim, tudo. Bateu a laje. Eu tenho uma amiga, inclusive, que está fora, ela é parceira do nosso projeto, que a gente tem algumas ações até fora do Brasil, até em Portugal. Ela é arquiteta e ela ficou desempregada por um tempo e ela foi fazer um curso de pedreira. E ela fez o curso 7 meses e isso mudou a vida dela, né? Então, um pouco. E, na realidade, é uma belíssima profissão, uma profissão que está cada vez mais extinto de profissionais qualificados. Sim. A gente sabe o quanto a gente depende desses profissionais com qualidade. A gente
sabe que o perfil da mulher é um perfil de dedicação, né, de enfrentamento dos obstáculos. Você falou de resiliência no início da sua fala. O quanto que a mulher carrega isso, né, por ser mãe, enfim. Esse projeto é um projeto que nasceu dentro do escritório, através de um departamento de ESG que a gente tem estabelecido ali, com o intuito de levar às comunidades essa possibilidade de treinar essas mulheres para elas fazerem inserção no mercado de trabalho. Que temáticas que vocês têm lá de treinamento? Então, hoje a gente já tem algumas temáticas, a gente começou com as temáticas de pintura. Esse ano a gente tem um desafio enorme que a gente vai fazer um mini módulo habitacional, ou seja, a gente vai passar por todas as fases da obra e poder ensiná-las a trabalharem, né, dentro de cada fase da obra, principalmente com a arquitetura a seco, né, com construção a seco, que é algo tão, né, assim, que está muito embrionário ainda no Brasil, mas que tem uma chance de crescer absurdamente, né? E, enfim, a gente acredita muito nesse projeto, já tem colhido muitos frutos, né? A gente já tem Quantas mulheres você já treinou? A gente tem um intuito de formar, fazer turmas pequenas, porque a gente acredita na qualidade. Que tem, né, coisas então, práticas, assim, então, que tem que fazer. E a gente tem esse cuidado de inseri-las no mercado de trabalho, né? Inclusive o Sebrae está com a gente nessa empreitada, também, porque ele traz a temática do empreendedorismo, né? Porque a gente trabalhar também é empreender, né? Tem pessoas que vão para o mercado, mas tem pessoas que saem da mentoria e vão abrir uma empresa de pintura, né? Uma empresa de reparo. Ela pode ser operária ou pode ser empresária. Ela pode ser empresária. E aí o quanto tem essa necessidade, né? As mulheres, a gente encontrou com mulheres fantásticas. A caminhada de fazer ela mais maravilhosa do que propriamente o próprio projeto. Qual é a duração de uma turma dessa? Então, as turmas, elas são cíclicas, porque a gente forma num período curto de tempo, são cursos mais rápidos, mas ele tem versões, então você vai se aprofundando, né? Normalmente a questão do curso de pintura você faz um módulo, depois você tem um outro. Você pode ir fazendo encadeamento, né? Sim, pode ir fazendo encadeamento, sim. A ideia em si é realmente transferir esse conhecimento, mentorar essas meninas, capacitá-las, né? E o bacana é que ele é feito, na prática dele, é sempre ligado a alguma instituição, alguma ONG, é destinado às mulheres mesmo em situação de vulnerabilidade, fora do mercado. A gente esteve por muitos anos na comunidade, entendeu que assim, 70%, 80% da população de comunidade são mulheres, são arrimos de família, sim, isso são mães solteiras e que vem nessa oportunidade a chance de mudar, inclusive, um patamar de receita, né? Então, assim, você hoje pode se lançar para fazer pintura ou reparo e ter o seu patamar de receita, de trabalho modificado por conta disso, né? Esse curso é gratuito, né? É gratuito. E como é que você consegue manter isso? Você, a própria empresa singular? Então, a gente conta com essa rede de apoio, as empresas apoiam, a gente já teve grandes empresas, grandes grupos nos apoiando a fazer todos os trâmites acontecerem. E isso é que faz a coisa bacana acontecer, porque construtoras, né, a gente implementa isso, inclusive, em construtoras, a gente faz essa implementação. Nós já fomos convidados por algumas construtoras a levar esse modelo para dentro, a gente treina e as pessoas a entrarem, a estarem aptas para trabalharem para as construtoras. Então, a gente tem uma rede de parceiros extenso, tem o nosso site, o nosso Instagram ali, a gente comunica muito bem essa rede, né? A gente vai colocar os créditos aqui do teu, legal, teu Instagram, vale a pena. do teu site. A gente fica muito, assim, e o que eu te falei, Sérgio, o que é mais lindo nesse projeto é vivê-lo de fato, né? É enxergar o quanto essas mulheres são fortes. Você está mudando a vida delas, né? Não, e o quanto que elas agregam, elas acho que elas mais transformam as nossas, né? Eu falo assim que os primeiros cursos me sensibilizaram muito, muito, muito mesmo, porque eu pude viver de perto. Eu me lembro, assim, detalhes do tipo que a gente sorteou, por exemplo, alguns prêmios ao longo do curso e vê-las recebendo o prêmio e dando para quem mais precisa.
se unindo para reformar a casa de uma colega que precisava, assim, coisas que você só vai viver estando naquele grupo, né? Aquela coisa, o quanto elas têm o senso de uma pelas outras, assim, de viver uma pela outra, de cuidado, enfim, isso é muito... Todas enfrentam o mesmo problema, então elas se ajudam, né? Eu acho que essa colaboração também, esse ambiente colaborativo na obra vai mudar o cenário. E a gente vive para isso. Eu tenho 20 anos de profissão, eu tenho 10 anos no escritório que tenho buscado incessantemente inovar e modificar esse cenário. E eu acredito muito que a transformação do mercado da construção, ela vai se dar através de novas técnicas construtivas, sim. Em algum dado momento, a tecnologia, a indústria 4.0 vem enobrecendo a nossa indústria da construção, que ela é muito artesanal, mas também para uma mudança que eu acho que o fato de ter as mulheres no canteiro de obra vai gerar uma grande transformação e vai mudar um pouco o patamar do mercado da construção civil para um outro momento. A gente sabe que a gente precisa dessa mão de obra e ela pode contribuir para esse cenário. É aquilo que você falou, desde uma obra mais bruta e pesada até um fino acabamento. Acho que a mulher está achando seu espaço, a gente já vê mais engenheiras, mais mulheres atuando nesse mercado e eu acredito muito que vem uma transformação por trás disso, por conta do perfil feminino, né? E esse projeto, ele está lá em Volta Redonda, né? Ele hoje acontece em Volta Redonda. Mas ele pode ser colocado em outras cidades, né? Nós, nos últimos tempos, a gente está, eu te falei, a gente está agora com um braço até em Portugal e a gente veio sendo convidados, tive em São Paulo algum tempo atrás, a gente está sendo convidado. Existe um movimento ainda, né, nacional, inclusive, né? Então, empresas que queiram se aproximar ou que queiram implementar e conhecer o projeto, eu acho muito bacana, porque essa rede de apoio das empresas da construção, porque elas são as interessadas. Porque pensa você, eu que estou ali na cadeia da construção, eu tenho clientes que não estão construindo, não porque não querem. Falta de mão de obra. Se eu não tenho mão de obra, a loja não vai vender o material. E se eu crio muita coisa nova, se eu sou uma empresa, uma indústria da construção civil, que gerem muita inovação, concorda que eu tenho que ensinar as pessoas a técnica correta da aplicação daquela inovação para o mercado? Então, assim, a gente achou um cenário aí muito propício para unir essas forças, ou seja, tá com a indústria com a gente, porque a indústria quer que a gente ensine a elas as melhores práticas e técnicas dos produtos novos que elas estão colocando no mercado. Existem as lojas, o mercado todo do varejo, que tem interesse que cada vez mais existem possibilidades de você, eu e qualquer um que constrói hoje, possa ter acesso a uma mão de obra qualificada e tá mais animado com isso, né? Porque é uma das coisas que muitas vezes a gente desiste, porque, vamos fazer obra, é tão difícil, né? Então, é uma engrenagem. E tem as mulheres que efetivamente estão buscando esse novo mercado, essa nova oportunidade de trabalho e de empreender. O que me motivou a te procurar para fazer essa reunião, esse encontro, foi exatamente isso, porque eu vi que era uma inovação dentro de um mercado que tem umas características muito ainda, vou dizer assim, como você falou, artesanais, né? E muito arraigadas em termos de, não, aqui é um mercado masculino. Sim. Certo? De vez em quando você vê assim, no outro dia eu fui pegar o metrô e eu reparei que a maquinista do metrô era uma mulher. Eu falei, você vê? Então, as mulheres estão começando a ocupar. Sim. E eu ouvi também, eu tive uma vez conversando com numa empresa, uma indústria, não era de construção civil, mas era uma indústria que trabalhava com máquinas, e que ele falou, os melhores operadores de máquinas meus são mulheres. Porque tem mais cuidado, tem mais detalhista, então observa mais regulamentos, regras. Então tem essa coisa da mulher, a característica da mulher, né? Numa área que, por exemplo, em acabamento, ela tem muito mais visão e muito mais feeling, né, do que um homem. Eu acho que eles se complementam. Eu acho que assim, a mão de obra não é um brigando. Claro, não. Tem espaço para todo mundo. É um complemento. Eu acho que junto a obra vai ter uma outra visão. E a gente teve esse cuidado de fazer a mulher e de mulher para mulher mesmo, justamente para
para conseguir fortalecer o intelecto dela, a postura dela de fazer esse enfrentamento, porque toda novidade às vezes cria uma resistência, e de fato existe, né, um preconceito, uma resistência que ela precisa ser trabalhada com o tempo e com um exemplo, né? Então a gente cuidou muito, as nossas professoras são mulheres também, enfim, aos poucos elas têm entendido que tem espaço para elas, né? E que aos poucos vão ter que fazer esse enfrentamento do preconceito, de tudo, mas entendendo que é o trabalho em conjunto. Esses dias mesmo eu tive uma situação que a gente está fazendo uma obra no escritório, e aí uma das alunas se destacou muito, eu trouxe uma das professoras para assumir algum posto lá, a gente estava com a obra muito suja, não sei o que, ela ficou um dia na obra. Aquilo mudou completamente, mudou, o cenário da obra é outro, você vai lá, e aí um dos nossos parceiros chegou para mim e falou assim, agora eu entendi o que estava faltando nessa obra. Era a mulher, porque assim, a obra não andava, era suja, era isso, porque assim, efetivamente 100% do efetivo masculino. Então assim, não é que uma coisa elimina a outra, mas que a parceria do homem e a mulher na obra vai fazer a gente vai colher outros frutos, assim, vai ter um cenário diferente. É nisso que a gente acredita, né? E você tá mais uma vez validando aquela frase, o lugar da mulher é onde ela quiser. Pois é, onde ela... E você está ajudando que aqui elas consigam ter esse espaço, num espaço que antes não era muito chegado a ela. E não numa política de enfrentamento. Eu vou onde eu quero, eu faço... Complemento. Com capacitação, ela pode atuar, né? Assim, se ela tiver capacidade e for capacitada com conhecimento, aí ela pode assumir aquela posição, né? Não num enfrentamento de disputa, mas em si, eu vou me capacitar e eu vou realizar, porque é possível, sim, são coisas que é possível de... Bom, como é que a gente faz, por exemplo, se uma mulher quiser entrar para um curso desse? Como é que ela faz? Bom, hoje em dia você só tem lá em Volta Redonda, né? Mas você tem ideia de que esse curso possa ser replicado em outras localidades. Nós temos um plano aqui no Rio né, a gente está desenvolvendo esse futuro aqui. Aqui no Rio? A gente quer fazer 2 turmas aqui, né? Sim. E aí, com certeza, a gente vai divulgar e tal, mas tem o nosso site, pode entrar, mandar uma mensagem, porque assim, um desejo já é um começo, porque muitos dos lugares onde nós não estamos, nós podemos estar um dia, basta que haja mobilização para isso, né? Desde que haja uma condição para a gente estar. Tem que ter uma demanda de mulheres querendo e obviamente, vai aparecer empresas interessadas em... Inclusive, eu acho que o primeiro ponto de partida de sensibilização é justamente as empresas que têm o desejo de promover isso nas suas cidades. A gente está aqui no Rio, também com o escritório, com a Singular, e, enfim, a gente está se movimentando, mas deixando o convite para as empresas do mercado da construção ou para as construtoras que queiram participar desse projeto de inovação, para também ser catalisador, porque são essas empresas que fazem, que criam a oportunidade para que a gente possa desenvolver isso. Você já pensou numa ideia, por exemplo, de ter dentro do grupo de alunas, elas serem apadrinhadas por uma empresa e, se elas se destacarem, a empresa contratar por um estágio? Sim, isso já é real hoje. Já é real? Hoje a gente tem os olheiros, né, que acompanham as construtoras, normalmente acompanham. Praticamente ela já sai empregada, né? E a gente tem depoimento, inclusive, de várias que estão empregadas, que mandam áudios para nós, que agradecem, que falam, nossa, eu nunca fui tão bem tratada, eu estou gostando. Porque tem que ter essa visão top-down, assim, a construtora, o gestor tem que entender que ele vai receber essa mulher lá e vai dar esse ambiente para ela também, né, crescer. E isso que tem acontecido. Eu tenho ficado assim, surpresa com o momento que nós estamos vivendo e com a receptividade que as empresas têm, esse olhar, essa busca pelo novo, que talvez esteja aí nessa mulher, para mudar um pouco o patamar e os paradigmas dos desafios da construção civil que nós temos para enfrentar. A gente precisa fazer mais rápido,
mais barato. E melhor. Melhor, com mais detalhe, mais econômico. Com mais qualidade. E a mulher tem todo esse olhar, né? Até do desperdício, a mulher que tem um olhar mais aprimorado do que, às vezes, muito homem que... Então, você que está na área de construção civil, ou é fornecedor de material, você tem uma construtora, que tal a gente multiplicar essa ideia da Daniela de mulheres na obra na sua cidade? Então, se você tem interesse, se você acha que esse projeto pode ser um projeto interessante para a tua área, para o teu negócio, entre em contato com a Daniela. Não é isso? Isso aí. Obrigada. Daniela, foi muito bacana ter você aqui. A gente podia estar conversando muito mais tempo, mas eu sei que você tem outros compromissos também. Então, mas eu te agradeço muito, porque eu acho que isso é um tema rico, é um tema instigante, é um tema importante. Então, eu acho que começa por aí. O interesse vem dessas empresas que estão na área, estão naquele mercado. E é um ganha-ganha enorme, porque assim, normalmente hoje as empresas que estão trabalhando, estão na área, elas não têm muito tempo até para cuidar de um departamento social. E isso é um projeto também que tem um impacto social, ou seja, a gente leva para dentro da empresa quase que uma ação de SG que sozinha, às vezes, na atração do dia a dia, ela não vai ter como fazer, né? Porque é complexo, não é fácil. A gente tá nisso há algum tempo, né? Um trabalho muito a fundo, né? A Prefeitura de Volta Redonda e o governo do Estado... A gente sempre é acolhido os órgãos públicos, porque acaba que... eles são, de certa forma, beneficiados, porque está cuidando da população, enfim, que está fazendo todo esse... E está aumentando os impostos também, né? Pois é, vamos fazer mais negócios, empreender, vender mais, empregar mais, é isso que... É bom para todo mundo. É, isso aí. Obrigado a você, e eu acho que a gente vai divulgar bastante esse teu projeto e colocar aqui. E, bom, se vocês gostaram dessa conversa de hoje, eu acho que foi uma conversa interessante, fora do comum, né? Um tema novo. Vocês compartilhem, dê um like aí e conversem com seus amigos que estão na área de construção civil. Manda esse vídeo para eles, porque pode interessar e a gente multiplicar o programa Mulheres na Obra por outras localidades, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.